Bom dia, igreja. Como já foi dito, eu pedi para não me escalarem mais em datas comemorativas, né? O ano passado, no Dia das Mães, eu estava completamente sem voz, afônico, e esse ano eu peguei dengue. Então, Dia dos Pais, outras datas da igreja, por favor, não me escalem nesse dia. Mas hoje, novamente, uma segunda chance de pregar Jonas 3. Você acredita em segundas chances? Na exposição anterior, nós vimos a história de Adrian Simancas, aquele canoísta que foi engolido por uma baleia e sobreviveu. Ele passou apenas 3 segundos lá, mas esses 3 segundos foram suficientes para ele entender que estava recebendo algo raro. Uma segunda chance, uma nova oportunidade. E ele disse isso, numa entrevista a um canal de notícias, ele disse: depois de ser engolido, essa sensação, quando a baleia o expele, né? Essa sensação de ter uma segunda chance. Porque, na verdade, sobrevivi a um momento que foi muito rápido, mas achei que havia morrido. John Newton, o autor da música Maravilhosa Graça, Amazing Grace, também teve uma segunda chance. Ele antes um traficante de escravos, ele foi alcançado por Deus durante uma tempestade, um naufrágio, e ele clama a Deus para que Deus salve a vida dele naquele momento, e Deus o salva. E ele foi transformado, tornando-se um pregador que foi alcançado e salvo pela graça de Deus. E ele declarou: sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador. A Bíblia está cheia de histórias assim. Jonas é uma delas. Ele fugiu de Deus que havia enviado ele para pregar na cidade de Nínive, e ele afundou espiritualmente, literalmente, mas ele foi alcançado pela graça. E no capítulo 3 nós vemos que Deus dá novas oportunidades ao profeta e a uma cidade inteira. A nossa história começou lá no capítulo 1, versículo 1, dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. E assim se iniciaram as desventuras desse profeta fujão, que escolhe não obedecer a Deus, e ele percebe que não há lugar distante o suficiente para fugir da presença de Deus. Ele não se submete a Deus, pois ao contrário de toda a natureza, a nossa configuração de fábrica, o nosso chipset, não é obediência a Deus, é rebelião e rebeldia contra Deus. A humanidade não consegue obedecer naturalmente. É preciso graça para gerar arrependimento e obediência. O profeta então ele é alcançado por Deus por uma tempestade. Ele estava num navio fugindo da presença de Deus. Do navio ele foi jogado ao mar. Deus envia um peixe. Esse peixe engole Jonas. Durante 3 dias ele fica no ventre do peixe. Jonas experimentou o juízo de Deus, pois Deus age conforme a lógica do seu pacto, a aliança que ele fez com o seu povo realizada no Sinai. A obediência a Deus resultaria em bênçãos e contentamento, e a desobediência resultaria em juízo. E só existe uma coisa que pode afastar a dolorosa experiência da disciplina e do juízo de Deus: o arrependimento. Nós estamos aqui no capítulo 3, diante desse profeta arrependido, experimentando uma segunda chance das mãos de um Deus misericordioso. E a grande ideia deste capítulo é que a graça de Deus nos alcança por meio de sua palavra, nos levando ao arrependimento, restauração, capacitação e salvação. A graça de Deus nos alcança por meio de sua palavra, nos levando ao arrependimento, restauração, capacitação e salvação. Nós veremos como o arrependimento é fruto da ação da palavra de Deus para nos salvar e nos restaurar.
Os versículos de 1 a 4 vão nos falar sobre essa graça que restaura e capacita. Vamos ler o texto juntos? Versículo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A narrativa aí é marcada por vários paralelos em sua estrutura, e o capítulo 3 então se inicia como começou o capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, só que agora pela segunda vez. Porém, dessa vez, Jonas, ele não age em rebeldia contra Deus, mas Jonas obedece e vai para Nínive. Jonas, o profeta arrependido, saído da boca do peixe, ele se submete a Deus, pela graça de Deus, e obedece o seu chamado. Queridos, isso é extraordinário. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus de segundas chances. É um Deus de novas oportunidades. Jonas, ele busca a presença de Deus e a palavra de Deus no ventre do peixe, ele clama por Deus. A esperança dele ainda no ventre do peixe é que ele seja restaurado e que ele possa novamente estar na presença de Deus, buscando a Deus no templo. E a provisão de Deus é essa. Deus tira ele do peixe, coloca ele de novo rumo a Nínive. Deus não apenas salva Jonas do peixe, Ele não apenas fala: Jonas, que ótimo, você aprendeu uma lição preciosa, agora eu vou chamar um novo profeta para fazer aquilo que eu já queria desde o princípio ter feito. Pelo contrário, Ele chama novamente Jonas, Ele restaura a vocação de Jonas. Fala: Jonas, eu quero que você, diante daquilo que aprendeu, vá até Nínive e pregue naquela cidade. Isso é extraordinário, porque isso significa que o pecado, ele não tem a última palavra em nossas vidas. O pecado, ele não define quem nós somos. Deus, por meio de sua palavra graciosa, Ele sim define quem nós somos. E aqueles que já abraçaram a sua convicção em Cristo Jesus, mais do que pecadores, foram feitos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, restaurados em Cristo Jesus. Jonas consegue renunciar a si mesmo para obedecer a Deus, e é essa mesma renúncia que nós somos chamados. Renunciar a nós mesmos, renunciar aquilo que mais amamos, que não é Deus, para amarmos completamente a Deus e obedecermos a Deus. Isso é graça. Jonas, ele parte como testemunha da graça de Deus sobre a sua própria vida. Queridos, é isso que Deus faz conosco. Maridos, esposas, pais, mães, filhos e filhas, não apenas definidos por seus pecados, por suas falhas, por suas quedas, mas Deus nos restaura a nossa vocação, primeiramente como filhos de Deus, para que nós possamos exercer o papel que Ele nos chama a exercer dentro dos nossos lares, dentro da nossa sociedade. Ele restaura casamentos, Ele restaura a paternidade, Ele restaura filhos. Filhos e filhas, para que eles possam conviver e ter um relacionamento de novo diante de Deus, unidos pela graça de Deus. Tenha em mente, o pecado, ele não define, ele não dá a última palavra sobre quem nós somos.
Vemos na vida de Jonas o princípio de um Deus que ele diz que onde abundou o pecado, de fato, superabundou a graça, o que fala Romanos 5:20. E é nessa superabundância da graça onde Deus pode tornar as nossas experiências, incluindo aquelas mais terríveis, as mais difíceis experiências, inclusive aquelas em rebelião a Ele, úteis em suas mãos para nos capacitar para o nosso futuro. Se Jonas está indo como um testemunho vivo da graça de Deus, toda aquela situação, toda aquela rebelião que ele teve contra Deus, acabou forjando ele, capacitando para que ele fosse sim, olha gente, eu sou testemunho daquilo que Deus realizou na minha própria vida. Isso não deve ser uma desculpa para pecar, como Paulo mesmo responde no livro de Romanos 6:1. Deus nunca pode ser culpado por nosso pecado. No entanto, em seu plano soberano de sua graça, Ele usa inclusive a nossa tolice, o nosso pecado, a nossa rebelião, nessas ocasiões, para alcançar o propósito de sua graça. Assim, quando Jonas recebeu o seu segundo chamado para ir a Nínive, ele respondeu como homem transformado pela graça de Deus. Essa é uma mensagem importante para nós. Talvez, se nós tenhamos nos afastado da vontade de Deus, e assim como Jonas fomos tratados com severidade por Deus, com disciplina, para que não com apenas ira de Deus por vingança, tirando de nós, mas ao contrário, Deus nos trazendo de volta a Ele, para que possamos nos arrepender do nosso afastamento dEle. E nessa situação nós podemos pensar que esperança existe para nós? Diante do erro, diante dessa severidade, às vezes da disciplina de Deus, olhamos para o nosso pecado, para a nossa culpa e nos perguntamos o que resta para nós. Em Romanos 8:28 ele nos dá uma direção. Ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de sermos capacitados, transformados, a sermos transformados pelo caráter de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito gracioso de Deus para as nossas vidas. Então Ele usa todas as coisas, incluindo a nossa tolice, incluindo os nossos momentos difíceis, incluindo os nossos erros, ao nos fazer retornar por meio de Sua palavra, ao nos colocar diante do nosso erro, entendermos aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas para nos restaurar, para nos transformar por Sua graça. Ele usa inclusive essas situações para nos capacitar, para nos enviar como testemunhas vivas daquilo que Deus está realizando em nossas vidas. E ao nos restaurar por Sua graça, nós estaremos prontos para quando a Sua palavra chegar até nós pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Quantos de nós precisamos ouvir mais de uma vez a palavra de Deus para que ela faça sentido a nós? Eu não entendi da primeira vez, eu não entendi da segunda vez, e Deus me deu outra chance, mais uma chance, até que eu pudesse entender de fato o meu erro, o meu pecado e a restauração de Deus em Cristo Jesus. O Evangelho nos dá essa esperança. E ao fazer isso, seremos testemunhas vivas de Sua graça atuando em nossas vidas. Versículo 3 e 4 diz: Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nínive era uma cidade muito grande. Isso não faz referência somente ao seu tamanho, mas também à sua importância. Era uma das cidades mais importantes da época e era a capital do Império Assírio. Provavelmente essa distância de 3 dias se refere ao tempo que o profeta precisava para cumprir essa tarefa de percorrer a cidade pregando a mensagem que Deus havia entregue a ele. Mas, queridos, não apenas isso, Jonas foi enviado para uma cidade que era terrível, sim. Era conhecida por sua violência, era conhecida por sua maldade. Um império fundado por meio da destruição de muitas outras cidades. Fundadas em cima de corpos que haviam sido destruídos, cidades que haviam sido destruídas, nações que haviam sido destruídas. E Jonas estava indo para essa cidade com uma mensagem difícil de se pregar, a um império potencialmente inimigo. Mas Jonas corajosamente, ousadamente, ele se levanta e vai. Ele se levanta e vai não porque ele tem confiança em si mesmo, não porque ele se acha de fato corajoso a isso, mas porque ele tem confiança na mensagem que Deus havia dado a ele e na transformação que Deus havia realizado nele. Como já falamos aqui, ele era agora um testemunho vivo da graça de Deus. Ele estava indo com a mensagem, mas também com a mensagem de sua própria vida. Aquilo que Deus havia realizado em sua vida. As crianças cantaram, né, na conferência missionária, essa canção muito bonita, né? Cartas vivas escritas pelo Espírito Santo. Jonas era uma dessas cartas e nós somos também uma dessas cartas. Nós que cremos no Evangelho da salvação em Cristo Jesus, nós que fomos transformados por sua graça, nós somos essa carta. Essa mensagem de Deus para o mundo, essa mensagem do Evangelho que transformou as nossas vidas. Nós somos enviados por Deus, talvez a locais menos hostis do que Jonas havia se levantado aí, mas ainda assim hostis à mensagem do Evangelho. Locais difíceis, para pessoas que não querem ouvir a mensagem do Evangelho. Para pessoas que vão virar e torcer o nariz para a mensagem do Evangelho. Para pessoas que querem buscar completamente e apenas a sua própria felicidade. Que não estão interessados. Como o pastor Abimael nos lembrou no início, pela leitura, pessoas sendo enviados para países hostis também, hostis sim, com toda hostilidade talvez que Jonas poderia enfrentar indo a Nínive. Mas indo com essa confiança, porque sabem a mensagem que carregam. Sabem o Deus, a confiança nesse Deus que transformou a própria vida desses mensageiros. E nós podemos ir com confiança também a esses lugares. Podemos orar com confiança por esses lugares que são hostis ao Evangelho. Nós fomos lembrados disso, recebemos aqui em nosso meio um iraniano que nos lembra de que eles, talvez o Irã,
um potencial inimigo do Evangelho, mas eles não são, a Bíblia nos ensina, eles não são o nosso inimigo, a batalha é diretamente contra eles. Porque Efésios 6 nos lembra que nossa batalha não é contra carne e sangue, eles não são nossos inimigos. Nessa batalha de trincheira que nós enfrentamos, avançando cada vez mais, nós avançando não abatendo aqueles que estão do outro lado, que ainda estão no domínio do reino das trevas, controlados por Satanás. Nós avançamos com a mensagem do Evangelho, resgatando essas pessoas para o nosso lado. E dizendo aquilo que Deus realizou na minha vida, Deus pode realizar na sua. Essa é a mensagem que Ele me entregou. Essa é a mensagem que eu preciso entregar para você. Nós precisamos ter confiança nessa mensagem e no Deus que entregou essa mensagem a nós e que nos transformou a partir de Cristo Jesus. Não era uma mensagem confortável, como nós lemos. Não era uma mensagem muito popular, não é mesmo? Imagine então Jonas, um israelita, entrando nessa capital do império inimigo com uma mensagem como essa. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Nós podemos pensar que alguém que foi alvo da graça de Deus com essa mensagem, parece ser uma mensagem pouco graciosa. Talvez o registro aqui só represente parte de todo o conteúdo, mas ainda que seja todo o conteúdo dela registrado, ela soa um pouco estranha para a gente, mas é estranhamente graciosa. É uma graça inesperada. Pois o simples aviso de que Deus faria algo contra aquela cidade era uma demonstração da graça para que eles pudessem se arrepender. Talvez você já tenha alguma vez em sua vida recebido aquela mensagem, aviso prévio de corte, né? Corte de luz, corte da sua linha de telefone celular, né? Às vezes quando tem algum problema, né, por conta do banco, você coloca a sua conta em débito automático e dá algum erro, aquela conta não é paga e você recebe um aviso. Alguns dias atrás eu recebi esse aviso da minha operadora de telefone por conta de um erro com o banco, falando que a minha linha de telefone seria cortada se não houvesse pagamento. Eles não querem cortar a minha conta naquele momento, eles não querem cortar a nossa energia, a energia de luz ou a água, não é o objetivo final deles. Eles querem que com esse aviso nós podemos ver o que está acontecendo, talvez seja um erro, talvez seja de fato a falta de pagamento, mas para que nós possamos fazer alguma coisa e restaurar, né, a nossa comunicação, a nossa luz, antes que na verdade ela se perca. Essa é a ideia do aviso de Deus para Nínive. Ele avisa previamente: olha, Nínive, tem algo muito errado acontecendo com vocês. Algo precisa ser feito. Se nada mudar, eu destruirei essa cidade. Se Deus quisesse apenas destruir a cidade, Ele não precisava dar um aviso antes. Lembre-se de Sodoma e Gomorra, Deus não enviou emissários para alertar essas cidades da destruição iminente. E Jonas então, ele recebe essa mensagem e de fato ele cumpre, ele obedece a Deus e apresenta a mensagem que lhe foi entregue. Uma mensagem difícil, sem ego, sem tapinha nas costas, uma mensagem contundente, a verdade vinda de Deus. Uma mensagem que Deus nos chama a também entregar. O Evangelho é uma mensagem graciosa,
Ela nos fala desse problema de relacionamento que nós tínhamos com Deus, que algo precisava ser feito, pois senão as nossas vidas seriam destruídas. Pois Deus, desde o Éden, Ele disse: olha, se vocês, Adão, Eva, se vocês me desobedecerem, certamente vocês morrerão. O salário do pecado é a morte, e se nada fosse feito, nós estaríamos condenados. Mas Deus fez algo por nós. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz, em nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. Algo foi feito. E nós podemos abraçar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Nós podemos confiar naquilo que Jesus Cristo realizou na cruz por nós. Mas aqueles que rejeitam essa mensagem, rejeitam também a salvação oferecida por Cristo, e estão condenadas eternamente. Essa é uma mensagem dura, mas é extremamente necessária, meus queridos. Nós vivemos em tempos onde esse evangelho soft tem sido pregado. Esse evangelho que não tem substância, que não exige renúncias, que fala apenas do amor de Deus, mas não fala da justiça santa de Deus. Que Deus sim oferece a oportunidade para o arrependimento, e isso é graça, mas aqueles que rejeitam a mensagem de Deus estão condenados, estão mortos, serão mortos por toda a eternidade. Nós precisamos pregar essa mensagem com ousadia, com coragem nos nossos dias, sem abrandamento, sem tirar o peso dessa realidade, porque justamente é o peso dessa realidade, é o peso dessa verdade que pode vir ao encontro dessas pessoas, falando sobre a iminência, sobre a condenação que Deus tem para elas, que pode retirar essas pessoas do inferno, resgatá-las, transportá-las para o seu reino maravilhoso. Nós precisamos fazer isso. O resultado dessa mensagem Jonas havia percorrido um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E o versículo 5 fala sobre algo incrível que aconteceu nessa cidade. Os ninivitas creram em Deus. Eles creram nessa mensagem. Jonas havia percorrido apenas um dia pregando essa mensagem, mas a mensagem já havia se espalhado por toda a cidade. Em 1938, lá nos Estados Unidos, à véspera do Dia das Bruxas, uma rádio transmitiu uma dramatização baseada no livro A Guerra dos Mundos. E apesar dos pequenos avisos de que aquilo se tratava de uma ficção, muitos ouvintes que sintonizaram naquela rádio acreditaram que aquele ataque era real, que eles estavam passando por um ataque que alienígenas haviam invadido realmente o país. E o pânico logo se espalhou rapidamente. Me parece que o movimento é o mesmo. Jonas pregando essa mensagem contundente, ainda que não tivesse percorrido ainda esse percurso de 3 dias, mas a mensagem logo se espalhou por toda a cidade. Não só a mensagem, mas o próprio testemunho de Jonas. Porque os evangelhos, em Mateus 12, em Lucas 12, nos lembram que Jonas era um sinal para os ninivitas.
Possivelmente eles conheciam a história também de Jonas junto com a sua mensagem. Um profeta que havia sido enviado para essa cidade, havia sido engolido por um grande peixe, havia sido retirado desse grande peixe e enviado novamente para essa cidade, transformado pela graça de Deus. E os ninivitas creram nessa mensagem. Uma mensagem estranha, mas uma mensagem graciosa. Pois Deus tem maneiras estranhas de nos salvar. A sua graça se apresenta de maneiras diferentes a todos nós. Aos marinheiros no capítulo 1, uma grande tempestade que quase os mataram. Um grande peixe que engoliu Jonas. Uma mensagem estranha aos ninivitas. Um Deus que se fez homem e morreu por todos nós, numa cruz, como um bandido, como um assassino. Alguém que não havia culpa. Deus usa realmente as coisas loucas e fracas desse mundo para confundir os sábios e os fortes. Isso é extraordinário. O arrependimento a que essa cidade foi levada foi também conduzido por essa graça inesperada. Um resultado surpreendente aos olhos humanos, mas possivelmente o maior da história. O versículo 5 continua: proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pastos, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste o furor de sua ira, para que não pereçamos. Todos, sem exceção, se humilharam debaixo da mensagem graciosa de Deus. Se humilharam debaixo da mão divina. Temos outro paralelo bem interessante aqui. A história ela é semelhante à de Jonas. Ambos transgridem a lei, mas diferente do profeta que inicialmente responde com indiferença ao chamado de Deus, os ninivitas, ao serem confrontados, eles temeram a Deus. Consegue ver um padrão marcante no livro? Enquanto a nação de Israel permanece irredutível do seu pecado, vez após vez, ouvindo profetas, pregando: olha, vocês precisam se arrepender, abandonem os seus ídolos, abandonem a sua violência. Os marinheiros pagãos, e agora uma grande nação pagã, alcançados pela graça de Deus. Esse é o movimento ao qual nós fazemos parte. Pessoas que estavam distantes, mas Deus trouxe para perto, por meio da mensagem do Evangelho. Nós fomos alcançados por essa mensagem. A mensagem desse Deus gracioso, que entregou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos nos converter dos nossos maus caminhos. Todos sem exceção, de maneira individual, do maior ao menor, coletivamente e oficialmente via decreto do rei. Os ninivitas creram na palavra do profeta, reconheceram os pecados, a sua violência e se arrependeram. Eles se converteram dos seus maus caminhos, muito
parecido dentro dos moldes israelitas, inclusive. Uma declaração de um jejum oficial. Até mesmo os animais não podem comer ou beber coisa alguma. A esperança deles era que Deus pudesse mudar a sua atitude ao ver o arrependimento e o clamor desse povo. Eles ouviram, eles creram, eles se arrependeram, eles voltaram atrás. E o versículo 10 nos fala da atitude de Deus com relação a essa mudança de atitude dos ninivitas. Versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Era isso que Deus queria ver primeiro. Como se converteram do seu mau caminho. Deus ele não queria ver apenas cerimônias externas. Eles não queriam queria ver todo esse rebuliço na cidade como algo apenas externo, como uma máscara, como um cerimonialismo barato, que convencesse a Deus para que ele pudesse se arrepender. O que Deus queria de fato era uma contrição de coração. Era de fato um arrependimento, era de fato abandonar esse caminho de violência como eles fizeram e se voltar para Deus. Deus ele não se compadeceu porque ele observou que não comiam ou bebiam durante certo tempo, ou porque deixaram de vestir as suas roupas, suas melhores roupas para vestir panos de saco. Deus mudou de ideia porque Ele de fato viu que eles se arrependeram. Os corações se converteram de seus maus caminhos. E Deus deseja que nós façamos o mesmo. Deus ele não quer somente uma atitude externa nossa. Eu vou fazer mais. Eu vou dar o dízimo do dízimo para demonstrar o meu arrependimento. Eu vou compensar as coisas em casa para demonstrar o meu arrependimento. Eu vou fazer mais e melhor para demonstrar o meu arrependimento. Eu vou chorar e me prostrar para demonstrar o meu arrependimento. Se tudo isso não vier, de fato, de um coração arrependido, que se volta do seu mau caminho, se volta para Deus, isso não vale de nada. É cerimonialismo barato. Agora, quando tudo isso acompanha de fato esse coração, é uma demonstração externa de algo que aconteceu internamente em primeiro lugar. Salmo 51 nos lembra Davi dizendo que Deus, Ele se agrada do coração contrito. Mais do que sacrifícios e holocaustos. Ele se agrada do coração contrito, do coração arrependido. Daquele que se volta para Deus. Podemos oferecer os nossos cânticos fervorosos de louvor. Podemos depositar todo o nosso dinheiro nos cofres da igreja. Podemos nos tornar peritos em teologia e ainda assim não termos um coração quebrantado. E é isso que Deus exige de nós. Um coração quebrado, quebrantado, humilhado, que se volta dos maus caminhos, que abandona as velhas práticas, o pecado, que renuncia, porque o Evangelho nos chama a renunciar. Uma obediência externa que começa com uma renúncia interna por conta do Evangelho. Nós lamentamos sinceramente a maldade do nosso pecado e nos entregamos à misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Quando a cidade de Nínive ela se arrepende, Deus muda o seu julgamento. Isso nos mostra que Deus pode perdoar a qualquer um que crê
na mensagem do Evangelho e se arrepende. O arrependimento de Deus, ele não é igual ao arrependimento de Jonas e dos ninivitas. Ele não é um arrependimento humano, porque o arrependimento humano é o arrependimento daquele que erra e volta atrás com o seu erro. Deus não havia voltado atrás por ter errado. Deus não erra. Mas a melhor expressão a ser traduzida para que nós possamos entender aquilo que Deus estava realizando, de acordo com a sua fidelidade, a fidelidade a Ele mesmo, a sua palavra e a sua imutabilidade. Primeiro, era uma Nínive perversa, violenta, injusta, que não cria em Deus, orgulhosa, que Deus ameaçara destruir. Uma cidade sentada sobre cinzas e panos de saco. Não foi essa cidade que Deus havia ameaçado a destruição. Uma cidade suplicando a misericórdia de Deus. Essa cidade Deus não havia prometido destruir. Segundo, é que exatamente pelo fato de ser imutável, nós somos encorajados a esse arrependimento. Deus é inerrante tanto em sua ira contra o pecado, quanto em sua misericórdia diante do arrependimento fiel. Assim, Deus age conforme a sua palavra, pois quando Deus vê o pecado, o mesmo Deus que vê o pecado, também vê o arrependimento, e onde há sinal de arrependimento, há uma oferta de perdão. Jeremias 18, de 7 a 10, diz: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se outra ocasião eu decretar que uma cidade, nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Deus permanece fiel à sua palavra. Se há arrependimento, se há um coração contrito voltado para Ele, Ele oferece o perdão. Talvez nós possamos pensar como Deus pode ignorar muitos pecados, pecados graves, como os dos ninivitas, violentos, imorais, recusando a vingar o sangue de inúmeras vítimas. Mas nós poderíamos pensar da mesma forma sobre nós mesmos. Como Deus pôde perdoar tudo que eu fiz? Como Deus pôde me perdoar de tudo aquilo que eu fui antes de Cristo Jesus? Como Ele pôde ignorar as minhas blasfêmias, que os desonraram, o sofrimento e a dor que eu causei a outras pessoas? E a resposta se encontra justamente na palavra usada para descrever o arrependimento de Deus. A palavra que descreve o arrependimento de Nínive, ela significa justamente a conversão do mal para o bem. Mas a outra palavra é usada para descrever o arrependimento de Deus. Justamente porque Deus não possui o mal do qual Ele poderia se arrepender. A palavra aqui usada, Nahan, ela denota uma espécie de sofrimento interior. E a resposta a essa pergunta, como Deus pode nos perdoar do nosso pecado, é justamente encontrada na cruz de Cristo. Porque esse Deus, Ele sofreu literalmente ao julgar os nossos pecados em Jesus Cristo. Ele sofreu na cruz em Jesus Cristo. Ele toma sobre si o mal que era o salário do pecado do homem. O justo pelos injustos. Este é o significado do seu arrependimento. Deus, Ele depositou todo o mal daqueles que se voltam sobre Ele em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos nos arrepender e para que Ele pudesse se arrepender em justiça santa. Não falando, olha,
eu vou fechar os olhos para esse pecado, não. Eu julguei todos os seus pecados, todos os meus pecados em Cristo Jesus, e a minha justiça foi satisfeita. E quando estamos nele, não há mais condenação. E tudo isso por causa da graça misericordiosa que nos chama para a fé e para o arrependimento. Deus deu de si mesmo para nos poupar de nossas transgressões. O Evangelho nos chama a esse arrependimento, para que Deus possa nos restaurar, assim como restaurou os ninivitas de maneira graciosa. Essa história, como nós sabemos, ela é um prelúdio daquilo que Deus iria realizar em escalas globais. Deus estava ali começando num povo estrangeiro, não na nação de Israel, convertendo aquele povo de seus maus caminhos. E em Jesus Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem para aqueles que creem. Jesus pagou esse alto preço do pecado por nós. Ele humilhou a si mesmo. Ele se tornou obediente até a morte de cruz. Filipenses 2:8. Deus está realizando algo extraordinário. Não só aqui em Atibaia, mas no mundo todo. E nós estamos nos conectando a isso. Nós podemos nos alegrar com aquilo que Deus tenha realizado, não só em Atibaia, não só nos ribeirinhos, como nós ouvimos, não só em Alagoas, como alguns de nós poderemos ir, não só entre os índios no Mato Grosso, para aqueles que vão com o tio Dirceu, não só para aqueles que vão ainda mais longe pregar o Evangelho, inclusive nesses países hostis ao Evangelho. Em todo o mundo, Deus está fazendo algo extraordinário e Ele nos chama a participar disso. Participar dessa alegria, com entusiasmo sobre aquilo que Deus está fazendo. Começou em nós. Cartas vivas agora escritas pelo Espírito Santo, anunciando a mensagem do Evangelho, aqui e mais além. Essa é a obra que nos dá a possibilidade de arrependimento, salvação e restauração. Cristo, Ele estendeu essa aliança, a aliança de Deus, salvação e bênção, para além de Israel, para todas as nações. Ele cumpriu o bom propósito que o povo de Israel não conseguiu cumprir, glorificando a Deus, mostrando para todos os povos que não existe outro Deus senão ao Senhor. Algumas perguntas para refletirmos um pouco e já encaminharmos para o encerramento. Como você lida com o seu pecado quando confrontado pela palavra de Deus? Recebe e ouve a exortação com temor e tremor, buscando um arrependimento sincero? Ou apenas uma mudança exterior? Uma tristeza vaga, onde você permanece no erro? Mais uma vez, o arrependimento é a correção de rota, é uma mudança do mal para o bem. Aqueles a quem Deus usa para nos confrontar, aqueles que Deus usa para nos encorajar, não tenhamos essas pessoas como nossos inimigos. São pessoas que nos amam em Cristo Jesus e querem nos ajudar, nos encorajar, nos exortar, para que possamos caminhar em retidão essa caminhada na vida cristã. Como você lida com a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho nos ofende, nos constrange, pois mostra o amor de Deus que não ficou indiferente ao pecado. Deus não fechou os olhos para os nossos pecados. Por meio do seu Filho, Ele cumpriu as exigências da lei, pagando o preço do nosso erro. Ele se fez justiça por nós. Isso ofende o mundo. As pessoas não querem se submeter a essa mensagem. Elas acreditam que elas são a medida de todas as coisas. Dentro delas há tudo que elas precisam para a felicidade. Isso é mentira. Isso é autoenganação e nós precisamos dizer isso a elas.
Por isso, tanta polarização e divergência sobre como lidar com a maldade e violência do mundo. Ainda que Israel, Irã, toda a faixa de Gaza consiga ser pacificada, a violência no coração deles irá continuar, enquanto a mensagem do Evangelho não transformar esses corações. Porque não é o ser humano a medida de todas as coisas, e sim Deus. É Deus que pode pacificar corações. Somente por meio do Evangelho e do arrependimento genuíno, podemos nos submeter e nos converter dos nossos maus caminhos. A igreja precisa continuar pregando o Evangelho, a mensagem graciosa daquele que tem poder para nos salvar.